Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Depois de nós lermos, eu te peço, por favor, deixe a sua Bíblia aberta. E diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levantando-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo, levantando-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Obrigado, irmão. Vamos orar, Pai. Nós te pedimos agora a tua bênção sobre o momento da palavra, como já foi orado pela tua filha. Derrama o teu Santo Espírito sobre a minha vida, sobre a vida de cada um. Abre os nossos olhos e ouvidos, para que nós possamos não apenas dizer que nós somos o povo do coração aquecido, mas sermos realmente povo do coração aquecido nesse tempo, nessa era, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar hoje sobre o novo nascimento, eu gostaria de falar hoje com vocês sobre a conversão, gostaria de falar hoje sobre como John Wesley chamou para ele a experiência do coração aquecido, que foi o dia em que o fundador do movimento metodista, no dia 24 de maio de 1738, ou seja, há 281 anos atrás, se eu não estou errado nos meus cálculos, John Wesley teve a experiência do coração aquecido, que foi na sexta-feira e hoje é dia 26, né? Então, eu gostaria de falar com você sobre a vida desse homem, Saulo. Quem que era Saulo, que nós conhecemos como Paulo? Né? Nós vamos saber sobre Paulo, sobre Saulo, no capítulo 8, no início do capítulo 8, né? No final do capítulo 7, início do capítulo 8, diz que Saulo estava ali presente no apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Foi a primeira pessoa que morreu por causa do nome de Jesus, foi apedrejado, porque falava de Jesus e cria em Jesus, e cria que Jesus era o Messias, o Cristo esperado pelos judeus. E ali Paulo estava junto na morte dele, e ele concordou com a morte de Estevão, obrigado, de Estevão. Então, eu vou falar sempre Paulo, porque Saulo a gente não conhece tanto, mas eu vou falar Paulo. A gente leu aqui na Bíblia Saulo, mas depois a gente vai ver no decorrer de Atos que muda para Paulo, ok? Alguns estudiosos dizem que Saulo era o nome dele judeu e Paulo era o nome dele romano, ok? Por isso que essa mudança de Saulo para Paulo, tá bom? Mas eu vou falar sempre Paulo, tá bom? Só para a gente não se perder e não se confundir, tá bom? Então, Paulo, ele era um homem muito zeloso, era um homem que ele era, desculpe a expressão, mas sabe aquele CDF da sala, aquele cara que é tudo certinho, que faz tudo de melhor? Ele era assim como fariseu, ele era da parte da religião judaica mais rigorosa, ele mesmo vai dizer e vai contar o testemunho dele. E além de tudo, ele era o melhor aluno, ele tinha o melhor mestre da época, que era Gamaliel. Ele foi discípulo de Gamaliel, que era um dos mestres que havia naquela época, né? Ele foi discípulo dele, e ele era o melhor dos melhores aprendizes que ele tinha. E ele era jovem, ele era muito acima dos jovens da sua idade, ele era muito zeloso pelo que Deus estava dizendo ali no Antigo Testamento, os 613 mandamentos, mais as 1000 leis a mais que eles faziam, né, os
os fariseus. E então, Paulo, ele não acreditava, como a maioria dos judeus não acredita até hoje, que Jesus era o Messias, o Cristo. Então ele não só não achava que Jesus era o Messias, o Cristo, mas ele começou, por ele ser muito zeloso, a perseguir os cristãos. Alguns tradutores da Bíblia vão dizer que quando está dizendo aqui que ele aspirava por perseguir os cristãos, é a mesma palavra usada quando, aqui no versículo 1, enquanto Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, é a mesma palavra do leão, quando ele está chegando perto da sua presa, respira, ele sente o cheiro, né? Então ele estava como um leão, como o nosso inimigo, que a Bíblia diz que o nosso inimigo é como o leão, o diabo, né? O Satanás. Ele estava assim, procurando os cristãos, prendendo os cristãos, perseguindo os cristãos, não só que estavam ali em Jerusalém, mas que, como a gente vai vendo no decorrer, como começou a perseguição, os cristãos saíram de Jerusalém, começaram a anunciar as boas novas de Jesus, o Evangelho, fora de Jerusalém, na Judéia, vão anunciar em Samaria, como a gente vai lendo no livro, né? E daí começam a ir para Cesareia, começam a ir para regiões já dos gentios, começa do povo que não é judeu. E Paulo estava perseguindo, ele não queria deixar que o Evangelho de Jesus Cristo chegasse para as pessoas, que falassem que Jesus era o Messias judaico, o Cristo judaico que eles tantos esperavam. Mas o que acontecia? O que acontece? Você acha que Deus, no seu infinito amor e na sua infinita graça, Ele ama todo mundo, sim ou não? Sim. Até a pior pessoa? Sim. Agora pensa numa pessoa ruim aí. Não pode vir na sua memória aí o seu filho, sua filha, o seu marido, a sua esposa, hein? Você pensa numa pessoa ruim mesmo. Pensa numa pessoa ruim. Pensou? Não é nenhum desses. Uma pessoa que você não quer ver nem pintado de ouro que você conhece. Fala assim, nossa, o dia que eu vejo essa pessoa já fica até mal-humorado, né? Tá pensando? Já fez um monte de coisa ruim para você, essa pessoa? Sim ou não? Perdoa. Libera perdão agora. Perdoa o Senhor, perdoa de novo. Perdoa porque só de lembrar meu sangue já ferve. Então libera perdão. Libera perdão porque senão não vai fluir nada aqui. Perdoa. Fala assim, eu perdoo, Senhor. Eu perdoo de novo. Perdoa. Perdoa? Amém. De verdade? Então tá bom. Se ainda tem alguma coisa, fala, eu perdoo, Senhor, eu perdoo. O Senhor mandou, eu perdoo. Só que Paulo é muito pior do que qualquer uma dessas pessoas, porque ele perseguia, matava e prendia os cristãos. Então ele é muito pior, ele é serial killer de cristão. Você é cristão? Sim. Então ele ia te pegar, te prender e te matar. Nega Jesus. Ele mesmo conta que ele fazia os cristãos blasfemarem o nome de Jesus. Mas olha só, Deus tinha um plano para ele, amém? Assim como Deus tem um plano para mim e para você, amém? Apesar de todas as nossas falhas, apesar de tudo aquilo que a gente possa fazer contra Deus, preste atenção, Deus tem um plano melhor para mim e para você, amém? Amém? As pessoas enxergavam Saulo, como alguém ruim. Mas quando Deus pensava em Saulo, sabe o que ele pensava? Ele pensava em todas as igrejas que ele fundou. Ele pensava na igreja de Corinto. Ele pensava que a Europa ia ser a primeira vez que ia chegar o Evangelho para a Europa, porque quando ele foi para a Macedônia é a região da Grécia, foi a primeira vez que o Evangelho chegou na Europa. Então ele pensava, puxa, eu vou ganhar o mundo que não é judeu. Eu vou ganhar toda a Ásia. Eu vou ganhar a Europa. E não só isso. Quando Deus olhava para Paulo, apesar dele ser um serial killer, Deus olhava para Paulo e ele enxergava, sabe o que? Romanos. Sabe o que mais que ele enxergava? Gálatas, Efésios, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. Ele enxergava todos os 13, se não me engano são 13 cartas que ele escreveu.
e que nós temos hoje no cânon bíblico, que foi traduzido, que é o livro mais traduzido, mais vendido de todos os tempos, que é a Bíblia. Mas Paulo estava resistindo. Por quê? Porque a nossa carnalidade, o nosso orgulho, preste atenção, a gente quer sempre estar certo, sim ou não? Ou numa conversa você quer terminar dizendo que você está errado. A gente quer sempre dizer que está certo, sim ou não? Sabe por quê? Porque a gente é orgulhoso. E eu creio que Deus já estava trabalhando na vida de Paulo, sabe por quê? Eu li um livrinho pequenininho sobre oração que está com a minha mãe, depois tem que me devolver, e vocês que eu emprestei livro também me devolvam. Fala sobre a oração em Lucas, no Evangelho de Lucas. Ele vai dizer, sei, viu? Eu sei. Esse livrinho, esse autor vai dizer, eu sei dos meus livros onde eles estão, coloquei um chip, está rastreado e sabe quantas páginas você já leu se você não leu. Olhe pela sua cara e já vejo se você leu ou não leu, né? E o meu livro, a pessoa fala, outro dia eu estava no livro com, cadê o Juninho? O Juninho está aqui? O Juninho nem sabia que estava com meus livros lá, eu acho que ele tem mais lá na casa dele. Ele me devolveu ou trouxe de volta ou não? Devolveu mesmo? Ixi, eu estava com um livro bom pra caramba, estava com ele, o melhor livro que eu tenho, eu acho. Então, enfim, voltando aqui, eu nem sei mais onde eu estava, me perdi já. Onde que eu estava mesmo, os universitários aí? Na oração, isso mesmo. Então o que ele diz que eu nunca tinha percebido, por isso que a gente tem que ler e meditar, amém? Presta atenção, só ler a Bíblia. A Bíblia não diz que só ler a Bíblia vai nos fazer bem. Ela diz o que no Salmo número 1? Que meditar. Meditar não é fazer na Bíblia, não é fazer isso, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. E aí vai falando para decorar, né? Não é isso. Meditar é você ler, reler de novo, ficar matutando, e agora tem que aplicar isso, puxa, aí diz para as mulheres, não vão brigar comigo as mulheres, puxa, tem que obedecer ao meu marido, puxa, essa Bíblia é muito machista, essa Bíblia aí é machista, foi escrita por homem, você é submissa ao marido? É ou não é? Você sabe, né? Você sabe o que está escrito, não sabe, mulher? Mas e fazer, praticar? Ninguém faz, né? Por quê? Porque aí a gente tem que meditar. Meditar me ajuda a colocar em prática. Amém? Quando seu marido fala alguma coisa para você, você só manda no seu marido. E quando ele não faz o que você manda, você fica bravo com ele. Eu não entendo. Como que entende? Eu tenho que ser submisso e eu mando nele. Fala para mim. Não estou entendendo. Está entendendo? Eu não estou. Sim ou não? Então meditar, eu vou ler. E daí chega na parte do marido. O marido tem que amar as esposas. Marido, tem que amar as esposas. Como Cristo amou a? Então você está lá meditando. Amém? Nossa, já fui longe, nem sei onde eu estou mais. Então, é por isso que quando a gente lê e relê, agora eu lembrei. Senão a gente come a Bíblia, vamos dizer assim, comer a palavra de Deus muito rápido. Lê muito rápido, né? Tem que ler, tem que estar em dia com a leitura do pastor e não sei o quê. E vai lá e lê, e eu também leio, me mato de ler, às vezes a gente lê e nem vê o que está escrito. Mas a Bíblia diz que Estevão orou por aqueles que foram apedrejados, aqueles que estavam apedrejando ele, consentindo com a morte dele. E quando Estevão orou ali por todos, e falou, Pai, perdoa eles, não atribua a eles esse pecado, amém? Orou, sendo apedrejado. Ele orou por Paulo. E aí Deus começou a trabalhar na vida do Paulo. E você está vendo por que a oração é importante? É que a irmã ficou com vergonha aqui de contar, mas ela teve uma visão maravilhosa, sim, das orações vindo, né? E ela via as orações e ouvia. Então quando a gente ora por alguém, por isso que Jesus fala assim, orem pelos que vos perseguem. Por quê? Porque daí a graça de Deus vai vir sobre a vida mais forte, sobre a vida daquela pessoa. Por quê? Porque você está pedindo para Deus perdoar o pecado dela.
Amém? Então ele pediu para Deus perdoar. Deus começou a trabalhar no coração de Paulo, e Paulo começou a fazer mais coisa ruim. Porque a gente, quando Deus começa a trabalhar numa área da nossa vida, a gente começa a ficar mais bravo, a gente fica irritado. Ninguém pode chegar perto. Por quê? Porque a gente está errado e a gente não quer dar o braço a torcer. A gente começa a cuspir fogo. Tem um monte de crente que acha que é crente dragão, porque cospe fogo. Tem dia então que a gente vai ligar para algumas pessoas e eu falo assim, nem quero falar com essa pessoa. Por quê? Porque vai só pelo celular assim, ó, faz assim, ó, sai fogo assim. Eu não quero falar. Eu não quero. Não é verdade? Sim ou não? Já começa a brigar, então. Se alguém gosta de ficar perto de alguém que só briga com você? Sim ou não? Por isso que eu brigo com você no particular, mas depois eu cuido de você, né? Sim ou não? E isso é só para quem é discípulo mesmo, porque quem não é discípulo a gente não pode brigar. Mas então, ele orou, e aí Deus começou a trabalhar na vida de Paulo. Mas como a gente é teimoso, Paulo então foi pedir cartas para o sumo sacerdote, para a liderança vamos imaginar, da igreja judaica, não é igreja, mas só para a gente entender, dos judeus, né? Para perseguir os cristãos. Então ele estava pegando uma carta para ir até Damasco, para ir longe, para prender os cristãos e matar os cristãos. Aqueles que não negavam Jesus, ele matava, ele maltratava cada vez mais. Polícia Federal dos judeus. Então, ele era mais do que Polícia Federal. Ele era aquele filme, aquele primeiro de todos os filmes do Tropa de Elite, pede para sair. Ele chegava nos cristãos e fala, pede para sair, pede para Jesus sair, pede para Jesus sair. É ou não é? Porque ele não estava mais preocupado só, presta atenção, se a pessoa era judeu ou não. Porque o gentil pode ter a religião que quiser, mas ele estava perseguindo até aqueles que haviam se convertido, que não eram judeus e que tinham se convertido ao cristianismo. Quando diz aqui caminho, quando está falando aqui caminho, era o nome da seita que eles chamavam naquele tempo de quem era cristão. Amém? Amém? Só que aí, o que acontece? Tinha uma oração feita por um homem de Deus, Estevão, e tinha o propósito de Deus na vida de Paulo. E aí quem que apareceu para ele no meio do caminho? Jesus. Agora, você é teimoso, tão teimoso, eu sou tão teimoso que eu só vou parar quando eu vi Jesus? Vê, homem teimoso que nem Paulo. Ele só foi parar na hora que viu Jesus. E você e eu só vamos mudar aquilo que precisa ser mudado e nos converter e ter o nosso coração aquecido quando a gente vê Jesus. Você vai esperar para ver Jesus? Você vai esperar para ficar cego? Ou você acha que a experiência dele de ficar cego foi boa? Sim ou não? Não. Mas é porque ele era tão teimoso, tão orgulhoso, que ele só parou quando ele viu Jesus. Diz no versículo 5, eu vou ler na Revista e Corrigida. Presta atenção por que eu vou ler na Revista e Corrigida. Porque a Revista e Corrigida tem um acréscimo que a Nova Versão Internacional não tem. Que diz assim, ó. Na Revista e Corrigida diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues, versículo 5. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é recalcitrar? O que é isso, pastor? Recalcitrar contra os aguilhões. Sabe quando você tem um boi? E você tem um boi, um animal, e aí você quer domar ele, quer fazer com que ele fique mansinho, quer guiar ele pelo caminho certo? Você dá uma aguilhonada nele. Só que quanto mais é teimoso o boi, mais ele tem que ser recalcitrado com o aguilhão. Tem que apanhar com o aguilhão, amém? E para ele, olha lá, ele foi tão duro, tão duro, tão duro, tão duro, olha lá, tão duro, que ele só parou quando ele viu Jesus. E aí Jesus vai dizer: quem que você está perseguindo? A igreja? Está perseguindo a quem? A mim, porque você é Jesus, amém?
Você é Jesus aqui na terra, amém? Nós somos os pés e as mãos de Jesus, é isso que é a igreja. Amém? Sim ou não? Sim. Agora, se as mãos e os pés de Jesus estiverem parados e não fizerem nada, como que Jesus vai expandir o seu reino? Tem como? Sim ou não? Não. Então por isso que você está indo, amém? Por isso você tem que vir na segunda. Por isso você tem que se tornar um discípulo, para levar o nome de Jesus. Mas voltando para o texto. Ele era um homem que conhecia a Bíblia hebraica, que era a única Bíblia que tinha naquele tempo, que era a Bíblia do Antigo Testamento. Ele conhecia do começo ao fim. Ele conhecia decorado. Ele não tinha no celular que nem eu e você tem. Ele sabia decorado. Ele sabia todas as leis. Ele observava, ele guardava. Ele era o melhor de toda a sua geração. E ele estava agora sendo muito zeloso e perseguindo aqueles que ele achava que estava errado. Mas mesmo assim ele estava fazendo algo contra Deus. Por melhor boa intenção que ele tinha. Mas Deus tinha um plano na vida dele. Assim como Deus tem um plano na minha e na sua vida. Só que eu e você não podemos ser orgulhosos, teimosos. Nós não podemos ser aquela pessoa que não ouve. Porque daí vem as pessoas trabalhando na nossa vida. Olha, Estevão não trabalhou na vida dele quando ele ouviu a pregação de Estevão? Sim ou não? Cada cristão que ele prendeu, que deve ter falado de Jesus para ele, que devia ter falado que Jesus amava ele, cada vez que talvez ele tenha se disfarçado e ido num lugar, ouvido uma pregação, e daí para ver se realmente era cristão e prendido, ele não estava ouvindo de Jesus, mas ele era teimoso, orgulhoso. Teimoso, orgulhoso, e teve que esperar o quê? Deus falar com ele. Mas quando Deus fala com a gente, a coisa é mais pesada, quando a gente está indo contra, amém? É bom ouvir Deus falar com a gente? Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz no versículo 4 que ele caiu em terra. A Bíblia vai dizer que ele ficou cego. E a Bíblia vai nos mostrar que ele era teimoso. Mas, preste atenção. Quando a gente tem encontro verdadeiro com Jesus, a gente muda o nosso agir. Antes Jesus era um impostor para ele. Antes Jesus para ele era um... como que posso falar além do impostor? Alguém que finge que é algo que não é? Um falso profeta. Alguém que fala que é uma coisa que não é. Mas olha o que ele vai responder no versículo 6. Senhor, ele vai dizer, Senhor, que queres que eu faça? Ele, num segundo do esplendor de glória de Deus, e de Jesus falar, eu sou Jesus para ele, e falar que ele estava perseguindo a ele se converteu. Num instante, num piscar de olhos. Por quê? Porque ele teve um encontro verdadeiro e legítimo com Jesus. E quando eu e você temos um encontro verdadeiro e legítimo com Jesus, a gente muda. Como que você sabe, pastor, que ele mudou? A Bíblia não diz que ele se converteu. Ué, se eu estou perseguindo Jesus, se eu não acredito em Jesus, eu vou chamar ele de Senhor? Não. Jesus vai dizer assim para os seus discípulos, por que vocês me dizem que eu sou mestre e Senhor, se vocês não fazem o que eu mando vocês? Como que eu sei que ele se converteu? Porque ele chamou de Senhor, e porque ele falou, o que queres que eu te faça? Amém? Num segundo ele se converteu. Num segundo ele sabia, porque Deus já estava trabalhando no coração dele, assim como Deus já está trabalhando no meu e no seu coração. Aqui que nós precisamos nos converter. A conversão não é só uma questão de eu me converter um dia e ser salvo, porque eu creio que todos que estão aqui já confessaram Jesus, já nasceram de novo. Eu espero. Mas se você ainda não aconteceu isso na sua vida, amém? Hoje é o dia, e eu profetizo sobre a sua vida, amém? O soprar do Espírito Santo para você crer e para você mudar. Mas é o que eu estou falando para você, daquilo que Deus tem preparado para mim e para você, porque Ele estava fazendo totalmente o oposto do seu chamado, do seu propósito na vida dele. Ele era para ser alguém que ia
plantar igrejas, abrir igrejas, fazer discípulos, escrever a Bíblia do Novo Testamento, ser o maior expositor, maior representante da Bíblia, do Novo Testamento, o maior apóstolo de todos, por mais que não tenha sido dos 12 originais, o maior de todos os apóstolos, o que tinha mais trabalho, ele mesmo dizia, o que mais fundou igrejas, o que mais expandiu o reino, e que não devia nada aos outros, pois ele dizia assim para a igreja de Corinto, quem está com a sua leitura diária em dia, por isso que é bom ler a Bíblia, ele dizia: vocês querem minhas credenciais de apóstolo? Minha credencial de apóstolo está aqui, ó, sinais, prodígios e maravilhas. Porque quando eu fui estar com vocês, a minha palavra não foi palavra de sabedoria humana ou de palavra persuasiva, mas foi em demonstração de Espírito Santo e de poder. É isso que ele diz para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios e 2 Coríntios. Quem terminou de ler 1 Coríntios e 2 Coríntios, você que terminou, continue, vai que você consegue. Coloque na prioridade que você vai. Vamos, amém? Mas meu irmão, ele estava longe do propósito de Deus, e Deus estava feliz com isso, mas Deus apareceu para ele, e ele no instante, por mais que ele fosse teimoso igual um jumento, desculpe a expressão, né? Um burro. Por que o burro é chamado de burro? Porque ele empaca, porque ele não vai onde ele não quer ir, porque ele vê que é perigoso. O cavalo já vai, sim ou não? O burro, na verdade, não é burro, quem é burro é o cavalo. O burro é teimoso, tinha que ser chamado de teimoso e não de burro, certo? Mas então, voltando. Quando a gente vê Jesus, quando a gente ouve a sua voz, a gente vai fazer que nem Samuel: eis aqui o teu servo, estou te ouvindo. O que o Senhor quer que eu faça? A gente toma uma atitude de servo, por mais que hoje a gente seja mais do que servo. Porque ele nos chamou, Jesus falou assim: um servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu chamo vocês de amigos. Então hoje, a gente é servo de Deus, sim, mas Ele nos deu a graça de nos tornar amigos, sabendo o que Ele faz, e muito mais do que amigos também, Ele nos deixou de órfãos para nos tornar filhos. Então não somos só servos, nos tornamos amigos, e deixamos de ser órfãos, porque não éramos filhos de Deus, e nos tornamos filhos, adotados, mediante a redenção do Espírito Santo, amém? Mas o que eu quero dizer para você nessa noite: Deus tem um propósito, um chamado para a sua vida. Amém. Só que eu e você somos teimosos. Nós queremos do nosso jeito, na nossa hora, da maneira que a gente quer. E Deus tem o jeito dele. E a gente sabe que está errado. Só que a gente é teimoso. Você vai esperar Jesus aparecer para você? Jesus apareceu para ele disse: o que queres que eu faça? E aí Jesus falou: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Deus já falou para ele o que ele tinha que fazer, e já começou a ensinar a ele a fé. Porque você vai entrar lá, e lá será dito o que você deve fazer. Deus falou muita coisa para ele? Por quê? Porque é degrau após degrau. Vai que a gente atrapalha o plano dele. Eu acho que se ele falar todo o plano, a gente vai atrapalhar. Então, na meu humilde pensamento, reflexão, mas Deus tem o melhor para mim e para você. Ele teve que ser guiado. Olha só, aquele homem que perseguia cristãos, no versículo 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziam a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Ele ficou cego, não ficou? Mas só quando ele ficou cego que ele passou a ver. Jesus falou: bem-aventurados porque os cegos veem e os surdos ouvem. E aqueles que dizem que veem se tornaram cegos. Ele falou: o fariseu, o que é?
É cego, guia de cego, vai cair no buraco, deixa eles para lá. Mas eu vim justamente para fazer com que os cegos vejam e aqueles que enxergam se tornem cegos. Ele se tornou cego fisicamente, mas foi a primeira vez que ele viu o que ele estava fazendo que era errado, que ele achava que estava certo. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. A gente sempre acha que está certo, mas Deus quer nos levar a ver do jeito dele, não no mundo físico, mas no mundo espiritual. Quando a gente acha que está tudo piorando, Deus está falando assim: eu estou purificando a minha imagem nele. Porque quando o ourives pega a prata ou o ouro, ele tem que esquentar o ouro e a prata. Para quê? Para que possa pegar o ouro e a prata que estão sujas com outras substâncias, esquentar, separar e tirar as impurezas. E aí o ourives sabe que aquela imagem ficou limpa e purificada quando ele consegue ver a imagem dele depois que a prata esfria e o ouro, ele consegue ver refletido plenamente naquele ouro e naquela prata que foi purificado. Assim é Deus trabalhando na minha e na sua vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você está aqui porque você é ovelha de Jesus. Jesus tem um propósito na minha e na sua vida. E nós precisamos dar o braço a torcer. Você quer esperar chegar para você ficar cego, cair no cavalo e ser guiado pelos outros? Se a gente chegar nesse rumo, glória a Deus, porque Deus teve muita misericórdia de nós. Mas eu espero que a gente não chegue nesse rumo, porque alguns estudiosos vão dizer porque Saulo é uma exceção no plano de sabedoria e de soberania de Deus. Alguns estudiosos vão dizer que é uma exceção, que Deus ia fazer a obra nele, na vida dele, de qualquer forma, porque Deus tinha um plano para fazer através da vida dele para alcançar os gentios. Alguns estudiosos vão dizer. E aí, se não for o meu e o seu caso? Mas, olha só no versículo 9. Esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Olha como mostra a conversão dele. Porque o judeu, quando ele está triste, o que ele faz? Faz que nem você viu, né? Quem não assistiu, você pode assistir, eu lembro da série dos 10 mandamentos, que quando eles vão jejuar e pedir para Deus que se levante um libertador para libertar eles do Egito, eles rasgam as vestes, jogam terra na cabeça e começam a gritar bem alto, isso que é um clamor: Senhor, lembra-te de nós, tem misericórdia de nós, né? Então o que o judeu faz quando ele está no mais alto estado de contrição, de tristeza, de arrependimento? Ele para de comer, para de beber, ele jejua, junto com aquele jogar de areia na cabeça, de terra e de rasgar as roupas. Porque fé sem arrependimento não gera salvação. Então aqui nós sabemos que ele nasceu de novo. Ele se transformou no homem de Deus. Porque ele esperou o Senhor 3 dias. Alguém aqui já ficou 3 dias sem comer e beber nada? Ele no primeiro dia de conversão, a gente está bem abaixo dele. Não é? E aí, olha só, como você sabe que ele se converteu? Ananias vai até ele, no versículo 17, e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, olha só, já diz irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Ele foi batizado nas águas, ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi curado, e ele do estado de prostração passou a ficar de pé, e agora ele podia ver, porque agora ele ia ser guiado pelo Espírito Santo, porque todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E nessa noite o Senhor Deus quer agir na minha e na sua vida. Amém? John Wesley também, que tentava fazer tantas coisas para ser salvo, ele descobriu que ele tinha que ser salvo pela fé. No dia 24 de maio de 1738, ele ouviu a introdução da carta aos Romanos, de Martinho Lutero, e ele sentiu seu coração extremamente aquecido, e ele creu em Deus para ser salvo,
e não mais no seu que ele fazia, tentava fazer tudo o que ele podia para ser salvo e não era salvo. Mas aí ele creu no sacrifício de Jesus, ele falou que sentiu seu coração aquecido, e aí ele creu que ele foi salvo por Deus, pela graça, mediante a fé. E por isso que nós temos a chama para lembrar desse dia do coração aquecido junto com a cruz do coração de Wesley, de 24 de maio de 1738. Duas chamas porque é a união da Igreja Metodista do Norte, do Sul, nos Estados Unidos, que depois veio para cá, né? Amém? Só para você entender porque são duas chamas. Mas o que eu quero te dizer com tudo isso? Mesmo Wesley não estava fazendo coisa ruim contra Deus, mas os dois estavam tentando fazer coisas boas para Deus. Paulo no seu entendimento e Wesley no seu entendimento. Até que a gente nasce de novo, até que a gente aceita Cristo, até que a gente aceita a vontade dele plena no nosso coração. E nessa noite, meu irmão, não era para eu pregar sobre isso, já estava pronta a mensagem da honra, mas eu creio que Deus queria que eu falasse com você sobre isso, e não só para a questão de conversão, de salvação, mas para a questão do plano, do propósito de Deus para a sua vida. Por isso, eu gostaria que o Ministério de Louvor viesse aqui, que se abaixasse um pouquinho a luz, que você fechasse seus olhos, e à medida que você quiser, e se você se sentir chamado, você vai vir aqui para frente no altar, e vai colocar todo o seu orgulho, toda a sua vontade, tudo aquilo que tem te levado para longe do caminho de Deus. Deus tem um caminho. Jesus falou: eu sou o caminho. Não é muitos caminhos, é o caminho, né? É um único caminho. Só que a gente tem lutado contra isso, porque a gente é orgulhoso e teimoso, por mais que a gente esteja na igreja. Mas Deus nessa noite quer nos fazer a gente se converter totalmente para Ele. Conversão, voltar-se totalmente para Ele. Então, à medida que o Ministério de Louvor começar a tocar aqui, eu gostaria que você viesse à frente. Você feche os seus olhos, não fica olhando o outro. E você vai vir e vai falar com Deus, depois vou orar com você. Em nome de Jesus.
graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Não tem como Deus agir na nossa vida enquanto a soberba, o orgulho, enquanto nós decidimos do nosso jeito, da nossa hora, da nossa forma. Nessa noite o Senhor quer fazer cair por terra o espírito de orgulho, o espírito de arrogância, o espírito de teimosia que tem pairado sobre a igreja dele. Isso tem levado ao estrelismo, isso tem levado a pessoas procurarem a fama, procurarem aparecer, procurarem riquezas. Mas nessa noite o Senhor quer quebrar isso. Eu quero orar com você e por você. Eu só faço aquilo que Deus me manda, meu irmão. Deus está me mandando chamar. Se você quer vir aqui na frente, quer fazer com que esse espírito de soberba, de orgulho caia da sua vida, Deus está dizendo assim: Ele não vai cair se você ficar sentado. Você ficar sentado aí no banco, você está dizendo: Senhor, eu quero, mas eu não quero. Então o apóstolo Paulo, ele disse assim: o que o Senhor quer que eu faça? E Deus falou para ele assim: ó, importa que você sofra muito pelo meu nome. Então nessa noite eu quero te convidar você a se prostrar aqui diante do Senhor, porque você tem que colocar Ele e o seu reino na primazia, em primeiro lugar. Não pode ser mais do seu jeito. Ele quer quebrar esse espírito maligno de orgulho, de arrogância, de soberba da minha e da sua vida. Por isso, preste atenção. Deus está dizendo assim: não adianta você se prostrar aí no seu lugar, você tem que vir aqui na frente. Você tem que entender que você tem que começar a obedecer a Deus tintim por tintim. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Então você tomando o passo de fé e se prostrando diante do trono de Deus aqui, você está começando a deixar Deus agir na sua vida. Você começa a quebrar o espírito de arrogância, de orgulho que tem te afastado de Deus. Se tem alguém aqui do louvor que queira se prostrar, pode se prostrar. Deus me manda contar até 3. Se tem mais alguém para vir na frente, é para vir por inteiro, é aqui na frente, não é atrás, não é no banco. Já estou sendo específico, estou falando o que Deus me mandou dizer. Se você crê que Deus fala comigo, amém. Se você não crê, amém também. Eu lavo minhas mãos e eu quero orar com você e por você. Se você está no corredor, é porque você sabe que não teve lugar. Mas se você decidiu, se prostre diante do Senhor. E eu vou orar com você agora. Pai, não concede a nós saber aquilo que o Senhor estabeleceu pela sua própria autoridade e poder. Nós somos teus servos, na qual o Senhor deu a graça de nos tornarmos amigos e filhos. E nós estamos aqui prostrados diante de Ti nessa noite, Pai, porque nós temos nos afastado de Ti pela soberba e pelo orgulho, pela arrogância. Nós estamos com o coração muito longe de Ti, porque o Senhor disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, e sua adoração não passa de regras ensinadas pelos homens. E por isso nessa noite, Pai, nós pedimos perdão. Nos perdoa, Senhor, porque não temos levado a sério o Teu reino. Temos deixado todas as outras coisas em primeiro lugar.
Temos muitas desculpas. Mas em Cristo Jesus o Senhor nos livra de toda desculpa adâmica. E o Senhor nos faz responsáveis. E o Senhor nos faz poderosos no Espírito Santo, poderosos em Ti, para podermos seguir a Tua voz. Por isso nessa noite, Pai, nós pedimos perdão. Todas as vezes que nós desobedecemos ao Teu Espírito Santo, resistimos, apagamos, entristecemos ao Teu Espírito. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por desobedecer a Tua palavra, por saber a Tua vontade e não fazer. Perdoa-nos por quando nós erramos, nós tardamos em, ó Deus, confessar o nosso erro e nos colocar de volta. Mas nessa noite, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti. Nós não vimos o Senhor e a Tua glória como viu o apóstolo Paulo. Nós não queremos ser tão teimosos a ponto de cair por terra, a ponto de ficarmos cegos. Mas nessa noite nós nos prostramos diante de Ti, dizendo que nós estávamos cegos no mundo espiritual. Mas nessa noite, Senhor, nós pedimos perdão, Pai, nos perdoa por tamanha arrogância, prepotência, por tamanho orgulho. Perdoa-nos, Senhor, por querer só do nosso jeito, por buscarmos o Senhor só para nós, só para o Senhor fazer na nossa vida, só para nós sermos abençoados. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nessa noite. A Tua igreja, nós nos prostramos diante de Ti. E o Teu avivamento, o Teu céu veio aqui na terra, porque lá no céu, os 24 anciãos estão dia e noite prostrados diante de Ti, e Te dão toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o poder, pelo século dos séculos. Assim, Senhor, eles tiram as coroas, e eles dizem que é do Cordeiro, que só do Cordeiro é digno de receber toda a honra, glória, majestade e poder, pelo século dos séculos. E agora nós tiramos a coroa das nossas vidas, a coroa da nossa vontade, nós colocamos diante de Ti, Senhor, e falamos: Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Pai. E agora, Senhor, nós pedimos: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Perdoa, Senhor, porque o Teu reino não tem vindo, porque nós fazemos a nossa vontade. Perdoa-nos nessa noite, Senhor. Quebra, Senhor, quebra, Jesus, todo espírito de arrogância, todo espírito de prepotência, todo espírito de orgulho, tudo que nos leva para longe de Ti, na Tua vontade. Quebra nas nossas vidas. Eu clamo o sangue de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus. Recebe, meu irmão, a libertação. Recebe agora nessa noite a libertação. Recebe nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe nessa noite o cumprimento do plano, do propósito do Senhor na sua vida. Recebe agora poder e capacidade para sair desse lugar e ser uma nova pessoa como Paulo, entrou como Saulo e saiu como filho de Deus. Nessa noite recebe, em nome de Jesus. O Espírito Santo me mandou aqui nessa noite para que vocês sejam cheios do Espírito Santo, para que vocês possam ver, para que vocês recebam o batismo no Senhor da sua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Levante, filho e filha do Senhor, levante. Presta atenção, olha aqui para mim. Senhor, o que queres que eu te faça? Se eu e você cremos naquilo que foi dito, meu irmão, vai tudo mudar daqui para frente. Sabe por que essa igreja está vazia? Porque você não tem trabalhado com todas as suas forças. Você sabe que a gente não está num lugar maior? Porque tem muitas pessoas que deveriam estar contribuindo aqui e não contribuem. Tem muitas pessoas que deveriam estar ajudando, indo, pregando a palavra, vindo na segunda-feira se preparando e não estão. Eu e você temos que fazer o melhor. Aleluia. Mas nessa noite o Senhor te libertou de todo esse passado. Ele passa uma borracha com o sangue de Jesus. E se eu e você, presta atenção, fizermos o melhor, dermos o melhor das nossas vidas para o Senhor, meu irmão, minha irmã, eu duvido que essa cidade de Ribeirão Preto vai continuar igual. Você sabia que ao redor da cidade de Ribeirão Preto, as cidades ao redor de Ribeirão Preto não tem igreja metodista? Você sabia? Isso vai continuar acontecendo se nós continuarmos igual. Mas você não veio aqui para esquentar banco, você não veio aqui para ser mais um. Você veio aqui para ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Um homem, uma mulher que vai continuar se esforçando na sua família, no seu trabalho, mas que vai também priorizar as coisas do reino na sua vida, para que nós possamos alcançar mais vidas. E olha quem Deus escolheu. Olha para o lado, olha para trás. Você. É você que é a ovelha dele. É você. Só que você e eu podemos fazer muito melhor do que a gente tem feito. Nós temos que fazer muito melhor, porque você faz muito melhor nas suas coisas pessoais. Se você se colocar agora, daqui para frente, presta atenção, o melhor. Aquilo que você tem que consertar, conserta com Deus para ontem. Vai e faça aquilo que tem que ser consertado. Amém? O que você tiver que consertar lá fora. E você vai viver o propósito de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.